Libra, sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus queridos librianos. É uma leitura temporal, o momento que você chegou aqui é o momento exato, a espiritualidade não erra o endereço, tá bom? Enquanto eu vou embaralhando aqui, quero te fazer uma pergunta. O que tu tá aí segurando, né? O que não faz mais nenhum sentido aí permanecer na tua vida e tu insiste ainda, manter o controle, manter segurando as coisas, né? Vamos ver se o tarô responde alguma coisa, te traz alguma resposta, algum direcionamento. Bora lá. Libra. O que nós temos aqui, meus queridos? Ó, já veio, né? É hora de liberar a negatividade, uma lua cheia em Escorpião. Então, quando a gente está falando, né, em soltar, é justamente isso, né? Os pensamentos negativos, sentimentos, aquela sensação de que as coisas estão rumando, caminhando para o pior cenário, né? Tem uma negatividade aí em relação a alguma situação que precisa aí ser liberada. Talvez mudar a perspectiva, mudar o olhar. E aqui, traga amor para essa situação, uma lua nova em Aquário. É isso, aliviar, né? Trazer amor para essa situação, liberar a negatividade, é aliviar o olhar, trazer a calmaria, olhar o melhor cenário, né? Entender que as coisas de repente não estão tão boas assim, mas elas podem ficar, né? É só uma visão aí que a gente pode ter uma postura, né? Uma perspectiva diferente de olhar aí. Vamos ver o que a gente tem aqui? Bora lá, Libra. Tem alguma coisinha aí que tá te atrapalhando, né? Às vezes é só um ajuste que já a gente muda e já dá uma diferença enorme aí. Vamos ver o que a gente tá falando aqui, né? E Libra. Lua nova em Aquário, tem alguma coisa surgindo aí muito no coletivo, tá? Que pode estar relacionado a isso, tá? Um grupo de trabalho, um grupo familiar, algum grupo aí de pessoas que tu tá aí frequentando, alguma coisa nesse sentido. Pode ser também. Vamos ver. Opa, olha aí, 10 de copas. Olha que maravilha. A gente abre muito bem a tua leitura, né? Vamos ver aqui o que esse 10 de copas está falando, né? 6 de paus, uau! Mas que potência de leitura é essa? 7 de copas. Aí a gente já começa a entender o que está acontecendo aqui. Cavaleiro de espadas. Bora lá. Sabe o que acontece aqui? Os enamorados. Tem uma dúvida aqui. Não vou nem aceitar isso aqui. Tem uma dúvida, tá? Que tá aí te preocupando de alguma forma. Não sei se tu tá em dúvida em resolver ou decidir alguma coisa com esse cavaleiro de espadas, ou tu tá duvidando, eu não sei, das emoções, dos sentimentos de alguém contigo, ou se tu tá aí te perguntando, é isso? Não é isso? O que eu escolho? O que eu faço? O que eu não faço? Uma dúvida. Basicamente aquela energia de Libra, né? Eu sei o que eu quero, só que é demorado de eu conseguir me decidir ou escolher. Às vezes eu tento equilibrar as coisas, eu tento ajeitar de um lado, ajeitar do outro, para todo mundo ficar bem, e eu acabo não conseguindo resolver nenhuma coisa nem outra. Não vou para um lado, não vou nem para o outro lado. E os enamorados e os 7 de copas é justamente essa energia. Porque os enamorados, apesar de falar a palavra, né, o nome do arcano ser enamorados, ele não fala basicamente das emoções. Ele fala das escolhas. E aí quando nós temos o 7 de copas, que fala de escolhas, o que taça eu vou escolher, aqui é o tarô te alertando. Essa escolha, ela precisa ser baseada nas tuas emoções verdadeiras e não em ilusões. 7 de copas traz a ilusão, né? E os enamorados é uma energia muito, muito imatura ainda. Então, ou seja,
a tendência com essas duas cartas é que eu escolha mais pela minha impulsividade, pela minha paixão, do que pelo o sentimento real da história, né? Ou por alguém, enfim, o que for. E daí o que acontece? A tendência aqui é que eu faça uma escolha não tão boa assim, porque nem todo caminho mais fácil, rápido, aparentemente é o melhor. Nem tudo que reluz é ouro. É basicamente isso que está falando aqui. Então aquilo que parece tão maravilhoso, né? Talvez não é tão maravilhoso assim como está aparecendo aí para ti, na tua tela mental, no teu coração, enfim. O que acontece? Tem um desejo aqui de algo novo, o louco, né? O louco, uma nova etapa surgindo, um novo caminhar. Tá nas emoções? Tá aqui com as questões do teu bem-estar, do teu cotidiano, das tuas relações, da tua família, tá tudo envolvido nisso. Então, trazer amor para essa situação é olhar esse cenário com mais positividade, para que tu consiga fazer as melhores escolhas, tá? E aqui tem uma questão assim, de repente, tá? Os enamorados e o eremita é o senhor tempo aqui, né? É como se tu já conhecesse essa história. Há muito já tem recursos, já tem informações, tu já se sente aqui seguro para conseguir resolver isso ou decidir isso. O que está faltando aqui com esse cavaleiro de espadas, que é um cavaleiro que fala de ação, de atitude, de dinamismo, é justamente isso, tá? É focar aqui na ação, focar aqui no que precisa ser feito. Então, assim, para que tu decida, né, isso aqui, tu precisa basicamente escutar as tuas emoções e conseguir aqui entender com racionalidade. O Cavaleiro de Espadas vem trazendo isso. Com racionalidade aqui, qual é o melhor caminho para ti. É dessa forma que tu vai conseguir sair dessa divisão, tá? O 6 de paus aqui, com esse 10 de copas, ele fala muito de um reconhecimento, tá? Ou da necessidade disso, de uma validação, ou de um reconhecimento que tu pode estar esperando de alguém, ou a validação de alguém. Eu não sei se isso aqui cai muito numa questão de ilusão, com esse 7 de copas, mas eu vejo que as respostas chegam para ti não por esse viés, mas pelo bem-estar e com o que tu sente quando tu tá junto nesse grupo, ou junto com essa pessoa, ou pensando, né, elaborando o sentimento e a ideia de, quem sabe, né, aqui ter essa convivência, tá? Então, dependendo aí do caso, do que for que tu tá passando aí na tua vida, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem, né? Vamos entender melhor isso aqui. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Às vezes, para mim, fica um pouco confuso, assim, quando vem algumas cartas, assim, que eu tento entender melhor para trazer a melhor resposta. Mas, se tá fazendo sentido, comenta aqui embaixo, tá bom? Deixa teu like, te inscreva, muito importante tu deixar tua contribuição para o canal crescer e também para que vocês ganhem leituras bônus. Aí toda semana os signos que mais interagem ganham essas leituras bônus, tá? Vamos lá, Libra. Tem alguma coisa aqui de bastante tempo, anos, não é tempo qualquer tempo, é anos aqui, que vai ser resolvido ou que tu vai conseguir escolher aqui. Eu não sei o que é. Vamos ver, a gente tá falando das emoções aqui, nós temos os enamorados, o 7 de copas e o 10 de copas. E aí? Página de copas. Aqui tem uma oferta de amor, alguma coisa assim, uma proposta. Aqui eu não sei se tu tá pensando nisso, só que ao mesmo tempo que tu pensa nisso, eu vejo que existe um recuo. 5 de espadas. Por quê?
Aqui, ou essa história aqui já aconteceu com esse eremita e não teve aqui um desenrolar legal. E aqui é uma situação assim que, tipo, eu não ganhei nada com essa história, não foi bom pra mim, não foi bom pra outra parte, não trouxe aqui uma sensação de, até de derrota aqui, de fracasso, ou uma sensação de eu falhei nisso, eu fracassei nisso, eu poderia ter feito desse jeito, ou a pessoa poderia ter feito assim, eu gostaria que essa pessoa me reconhecesse, e não teve isso, tá? Ó, 4 de copas, que é justamente o quê? Um vazio emocional. Existe um vazio emocional aqui, existe uma sensação de tristeza, sabe, falta de energia, falta de motivação. Só que esse 4 de copas, ele vem falando assim, Libra, presta atenção, existe oportunidades à tua volta que tu não tá dando entrada para isso. Porque nós abrimos com 10 de copas, e aqui o 4 de copas fala, né, o universo te presenteando, te trazendo aqui as respostas, te trazendo aqui oportunidades, e aqui ou tu tá preso a alguma coisa que tu perdeu, alguma coisa que não foi legal para ti, tá? Até uma disputa aqui, gente, tem uma questão de disputa, eu quero, porque tem uma questão de disputa de ego aqui, tá? Eu quero me sair melhor, eu quero me sair por cima dessa história. E aí que as coisas acabam se desgastando, porque não, na verdade aqui o jogo tá falando assim, não tem ganhadores, entende? Não existe ganhadores. Aqui, né, o eremita novamente, tá? Gente, olha só, que coisa séria, porque eu vou ter que tirar outro tarô, tá? Pra gente entender bem essa história aqui. Como eu falei, existe aqui uma coisa que já vem há muito tempo acontecendo na tua vida, tá? O eremita novamente 2 vezes, ou seja, tu tem aqui uma coisa que se arrasta por muito tempo. O cavaleiro de ouros, um cavaleiro muito lento. E esse cavaleiro de ouros, ele vem muito com uma falta, uma desvalorização das tuas emoções, tem uma questão aqui de menos-valia, tem uma questão aqui de baixa estima, tem uma questão aqui de olhar para as coisas sempre faltando. Então, eu olho para isso aqui, parece que está sempre faltando alguma coisa, não me basta, não me chega. E aqui eu não estou conseguindo reconhecer que vem basicamente de alguém ou de uma relação. Por mais que tenha as relações aqui, e tem aqui um sentimento verdadeiro, dá para ver 10 de copas, os enamorados e o pajem de copas, existe, eu não sei se alguém que realmente gosta de ti, alguém que poderia te ofertar amor, ou isso é invertido. Tu gostaria de fazer isso e tu não consegue. E aí o que é o que não consegue? Existe uma distorção aqui ou da relação ou de ti mesmo, tá? Que é, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto não reconhecida, por mais que eu me esforce, eu não consigo aqui passar a imagem, o sentimento que eu gostaria. Tem a carta da lua aqui, tá? A carta da lua me traz tristeza, me traz insegurança, me traz aqui coisas que tu não consegue enxergar com clareza, coisas ocultas. Tem uma imperatriz aqui, tá? Eu posso dizer que existe alguém aqui, ou essa imperatriz aqui é tu, que precisaria enxergar esse poder que tu tem, esse potencial, te nutrir, te cuidar, trazer esse amor próprio para ti, porque a gente só consegue dar para o outro aquilo que transborda na gente. Então não espere do outro que ele não pode te dar, porque às vezes ele não tem nem para ele mesmo, tá? E também tem que entender aqui se tu também tá oferecendo para o outro o que o outro merece, né? Então o que eu vejo aqui, tá? Existe alguma coisa que já tá há algum tempo aqui na tua energia que, se olhar de uma forma diferente, se olhar com uma forma de amor, existe mais amor transbordando aqui do que falta. O problema é o olhar aqui que precisa ser reorganizado.
tá? Porque aqui eu vejo que ou é falta de reconhecimento, eu não tenho o que eu gostaria, essa pessoa aqui, ela não consegue me preencher, não consegue me compreender, só que a oportunidade está aqui na mesa. O 4 de copas, a oportunidade está na mesa. Eu vejo aqui que tem com esse cavaleiro de ouros, pode haver um movimento e uma caminhada para algo mais seguro ali na frente. Mas primeiro precisaria elaborar melhor essas questões aqui, viu? Gente, que leitura confusa. Vamos ter que tirar outro oráculo aqui para ver como é que fica, né, Libra? O que tem aqui para Libra? Libra. Como é que fica essa história aqui? 3 de paus. Ó, abertura, ação, tá? Essa carta fala sobre ação. Então aqui existe a necessidade de uma atitude? Sim. E aí essa atitude não necessariamente tem que ser voltar para esse lugar. A atitude é abrir, expandir. Então o que está no teu coração? Entendeu? Ó o louco aqui novamente. Um novo ciclo? Um novo ciclo. Um ciclo mais leve, mais sem muita bagagem aqui, aqui não tem o peso do passado. O peso do passado tá aqui, ó, 7 de espadas. Eu olho pro passado e esse passado aqui me traz muito prejuízo. Eu fui aqui enganada, eu fui traída, as pessoas aqui não agiram de boa fé comigo e eu ainda atualizo um passado e trago para essa situação. Logo, eu não consigo me desvencilhar e não consigo seguir em frente. Por quê? Aqui a lua novamente, ó, existe uma tristeza que toma conta das minhas emoções. Por mais que eu tente seguir em frente, eu ainda mergulho muito em inseguranças, porque eu não me sinto segura para avançar em alguma relação aqui, em alguma situação. E o louco, o que o louco tá falando? Aqui tá falando assim, atitude, tá? Avanços, faça alguma coisa, aqui precisa de atitude. Mas o louco fala assim, olha, por mais aqui que, se por exemplo, se for uma escolha aqui que tu precisa fazer, essa escolha ela precisa vir de um lugar leve, ela precisa vir sem cobranças, ela precisa vir aqui sem armadura, de coração aberto. O pagenzinho de copas fala, né? Perdão, coração aberto, está disposta para o amor. Porque que fala, né? Traga amor para essa situação. Se não tiver disposição para o amor aqui, realmente isso aqui não tem como dar certo, tá? E aí qualquer situação, tá? Aqui tem que se abrir mesmo, abrir o coração, tá? Eu não sei o que é, gente. Porque assim, ó, tem só, eu vejo que tem, e aqui tá disposta pro amor, não é que tu tem que se jogar aí em qualquer lugar, mas é que tu reconheça que o teu valor, para que pelo menos uma próxima relação tu esteja bem para isso. E existe, falando em próxima relação aqui, ó, não tem retorno de ex, não tem nada aqui, tá? A gente tá falando de ti, basicamente isso. Aqui existe uma oportunidade de coisas na matéria acontecendo. Então, pajem é uma energia muito jovem, mas é uma energia de possibilidade de reinício ou início, enfim, o que for. Porque existe um movimento aqui, tá? O movimento vai ser feito, tá? 3 de paus aqui é justamente essa energia que fala do quê? De abertura. Eu vou tomar atitude, eu vou em busca disso que eu tô desejando. Só que o passado precisa ficar para trás, a menos-valia, a desvalorização, o que aconteceu contigo, tanto nessa relação, tanto em relações passadas, precisa de uma maturidade aqui para seguir em frente. Ó, eu tava sentindo, né, gente? Não tem muito o que falar. Eu tento, às vezes, não levar pro lado, assim, romântico essa história, as histórias que eu sinto aqui, porque para não ficar tendenciosas, tá? Mas quando eu tô abrindo campo, eu já sei basicamente do que eu tô falando,
tá? Então, o que que eu vejo aqui? As de paus, tá? As de paus é o quê? A carta dos encontros, das conexões, de um novo portal se abrindo, de novas possibilidades, de abertura, de coisas apaixonantes surgindo na tua vida. Pode existir uma nova paixão aqui. Tá? Uma carta que fala de entusiasmo, de uau. Quando a gente está falando do louco, a gente está falando de um novo aqui. Não necessariamente que esse novo tenha que ser uma pessoa nova, mas é algo novo, num novo formato que surge. O 2 de copas. E aí, o que eu vejo? Existe uma escolha para ser feita, um posicionamento, eu preciso me decidir. Tá? O 2 de copas fala sobre esse amor aqui, eu sinto aqui que tem alguém que oferta ou que gosta muito, ou Libra gosta muito dessa pessoa, sente uma conexão verdadeira e genuína, tá, com esta pessoa, ou existe alguém que sente isso por Libra. E aí o que acontece? Eu não sei se eu vou entrar nessa barca. A dualidade aqui, a dúvida é essa. Tá? Por mais que eu goste, por mais que eu sinta essa conexão, uma conexão aqui verdadeira, de almas, eu não sei se eu vou entrar nisso aqui. Por quê? Lá no passado, eu sofri muitos danos, tá? Eu não consigo aqui me inserir em lugares porque ainda dói, ainda... Eu olho para esse passado, eu olho para um passado de falta, de tristeza, de traições, de puxadas de tapete. Eu não sei se eu estou disposta aqui a entrar nisso de novo, porque eu sei muito bem o que aconteceu comigo. Eu sei muito bem o que aconteceu comigo, eu sofri bastante, muito tempo aqui olhando para a falta, para o vazio emocional, e agora... Ó, essa imperatriz é que ela me chama toda hora, porque existe aqui alguém. Aí existe alguém aqui no coração de Libra, não tem como dizer. Alguém que Libra admira, alguém que... Não tem gênero, tá, gente? Isso aqui é homem e mulher. Alguém que Libra admira, alguém que nutre, alguém que já teve a oportunidade de ofertar para Libra e se mostrar... em doação. Então é algo que alguém que já doou muito para Libra. Essa carta, porque o que a gente está falando da Imperatriz? Basicamente é a Gaia, a nutrição, né? É a doação extrema. Então tem alguém aqui que realmente desperta isso. Só que ao mesmo tempo existem muitas dúvidas, existem muitas inseguranças, porque eu não estou disposta aqui a entrar novamente nesse sofrimento. Mas o tarot traz aqui realmente uma oportunidade de alguém chegar na tua energia aqui, tá? Ou de ter alguém aqui, ou de repente tu ter uma atitude, uma ação que vá ao encontro desta pessoa, deste relacionamento. 2 de copas, os enamorados. Gente, isso aqui é um relacionamento de vínculo, tá? Não é qualquer relacionamento isso aqui, tá? Não é. Vamos ver. Existe aqui um retorno ou alguém conhecendo alguém. Quando eu falo retorno, não necessariamente que tenha que ser de ex, tá? Pode ser um retorno de almas aí, tá? Ainda mais com esse enamorados 2 de copas. Então, a conexão novamente acontecendo, tá? Vamos deixar assim que a gente não fala de nenhum nem de outro. Aí tu sabe do teu sentir e tu sabe o que pode ser, né? Realização essencial. Quando você está alinhado com a sua essência, a realização acontece naturalmente. Existe uma abertura aqui, tá? Existe alguém vindo, uma conexão acontecendo. Não tem muito o que falar, não. Fluxo natural, as coisas acontecendo aqui naturalmente, sem controle, porque isso aqui já... Gente, o que é teu não tem como sair da tua vida, se é para ser, a vida pode afastar, a vida pode trazer aqui um espaçamento, né? Tem um eremita aqui falando de um distanciamento, de um silêncio, de um hiato entre as pessoas. Então teve um tempo aqui de maturação, teve um tempo de elaboração, mas eu vejo que isso meio que retorna,
tá? É coisa de tempo já, não é coisa de agora. O Eremita e o Cavaleiro de Ouros me falam de coisas bem longas, tá? Eu não sei se vai ressoar contigo essa leitura. Coloca aqui embaixo se ressoou contigo, tá? Se tu quiser uma leitura particular comigo, aqui embaixo tem um link onde tu fala diretamente comigo. Vai ser um prazer te atender, tá bom? E aqui. Existem ciclos que precisam ser finalizados por você. Tenha coragem de se permitir viver de maneira leve. Leve é o louco, né? Viver de uma maneira leve. Tire um tempo para si e silencie, e então respostas vão começar a surgir. A resposta certa vai acalmar o seu coração. Não tema, estamos juntos. Você está neste plano para evoluir e ser feliz. Há oportunidades incríveis aguardando a sua coragem. Não adie mais a sua felicidade. Sinta o meu amor envolvendo cada célula do seu corpo. A coragem, ela tá aqui, tá? No 6 de paus e no Cavaleiro de Espadas e no 3 de paus. Então existe uma coragem para a ação aqui. Essas 3 cartas falam sobre isso, tá bom? Viva de uma forma leve, eu acho que é a melhor coisa, né? Deixar um passado aí para trás, as histórias não se repetem, né? Porque aqui o que eu vejo, gente, realmente é um amor, tá? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, meus queridos. Gratidão. Até o próximo vídeo.